Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Sejam bem-vindos ao 30º programa Conexão Esperato, seu programa quinzenal, onde discutimos investimentos, economia, finanças pessoais e empreendedorismo, um só local, em um só lugar. Estamos aqui no estúdio em Santo Ângelo com Felipe Fontana, sócio da Esperato, Ranieri de Matos, hoje aí com João Henrique Antunes de Carvalho, sócio da Esperato, visitando a terrinha, e hoje apresentar o novo assessor da Esperato Investimentos, Ronaldo Rosenthal. Estaremos aí discutindo bastante no terceiro bloco, vários temas hoje, como indicadores da semana. Discutiremos também Eliseu Mânica diretamente de Miami, trocando ideias sobre o mercado financeiro americano, economia americana, economia europeia, tudo que vem ocorrendo aí na principal economia do mundo. E aí discutiremos também o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, o tão aguardado curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, discutindo finanças pessoais e tudo isso em um só lugar. Primeiramente aqui, agradecer, dar uma boa tarde ao João Henrique. Tudo bem, João? Tudo tranquilo? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Della Rui. É um prazer sempre estar aqui com vocês e vamos em frente, né? Vamos contar essas novidades aí pro povo. Excelente. Vai ser um programa, 30º programa para comemorar, com certeza vai ser. Esperamos que seja um belo programa aí. Bom, pessoal, iniciando então com o relatório Focus do Banco Central, com a expectativa da economia para o próximo ano, 2017, 2018, índice de inflação mais uma vez recuando, onde os principais players, principais instituições financeiras esperam uma inflação em torno de 4,03%, mais uma vez demonstrando queda no índice de inflação. Lembrando que no ano passado a inflação chegou a 10,48%, né? Espera-se uma expectativa também em torno aí de 4,30%. No final do ano. Acho que é interessante ter a opinião do João. Acho que a austeridade que a gente teve, né, João, dos últimos anos aí, tem começado a dar resultados, índice de inflação. Isso tem refletido aí, né, principalmente aí para a população brasileira, esse índice, né? Sim, os números estão vindo muito em linha com as nossas expectativas mais positivas, né? E inclusive com as projeções recentemente foram diminuídas, né? Exato. Nós sabemos que tanto o relatório Focus quanto o relatório de grandes instituições financeiras, entre elas a XP, a qual a gente representa, estão trazendo aí projeções dentro do esperado e abaixo dos números que tínhamos até pouco tempo atrás. Isso sinaliza um cenário positivo, né, no que diz respeito à queda de inflação, à queda de juros, e faz a gente acreditar ainda mais numa recuperação econômica num curto prazo. Perfeito, excelente explanação do João. Estamos ao vivo também no Facebook, live para quem quer acompanha ao vivo o nosso programa também na Rádio Novos Horizontes FM 104.7. Questão da taxa de câmbio, espera-se, os principais players esperam o dólar em torno de R$ 3,23, né? E final do ano de 2018, R$ 3,38. Mesma expectativa do ano passado. Existem alguns relatórios, até quem acompanha, quem é cliente XP Esperato tem acesso a muitos relatórios. E a questão da taxa do câmbio, ela está muito volátil em relação às reformas também, poderão ser ou não aprovadas, né? Então se trabalha com um cenário aí otimista, com dólar em torno de R$ 2,90, né? Em torno de acima dos R$ 3,30, se ficar dessa maneira aí como tá, né? E $1 acima de 3,50 no cenário pessimista. Então o dólar aí muito ligado principalmente aí às reformas, ajuste fiscal da economia. Taxa Selic, né? Taxa Selic, principal balizador da taxa de juros brasileira, sempre é realizada reuniões a cada 40 dias, reunião do Copom, onde se discute a questão da taxa Selic. A gente já vem falando há um bom tempo, a taxa Selic é muito interligada com o índice de inflação. Quando a gente tem uma inflação forte, usa-se, né, João, a Sim. taxa Selic sobe ela para poder haver um controle da inflação em si, né, a política monetária, né? Como uma ferramenta de gestão aí, né? Que, não, óbvio que não
não é o mais adequado, porque não é só isso que vai resolver. Há outros fatores, né? Mas é fato que o governo usa sim a taxa como um balizador, como uma, vamos dizer assim, um dispositivo para ele balizar essa questão da inflação. Sabemos que também num passado recente havia dúvidas se isso seria possível ser feito de novo, tamanha a pressão inflacionária e dado o alto nível da taxa de juros, mas surpreendentemente estamos vendo que as coisas estão se ajustando. Hoje temos uma taxa Selic de 11,25, não é isso? Exato. E uma inflação que já roda na casa ou em torno de 6%, né, ao ano. 12 meses. Considerando as projeções que você está falando aí e a questão das reformas que já estão caminhando, apesar de uma velocidade também um pouco lenta e diferente da que a gente gostaria, mas teve essa recente evolução aí da votação da reforma da Previdência. Isso vai dando força para que esse cenário se mantenha, né, Felipe? Porque Exato. O governo tomar a decisão de baixar juros para controlar a inflação é uma coisa que é relativamente fácil para ele, né? Mas qual é a garantia que isso vai dar certo, que isso tem sustentabilidade para que ali na frente não volte a subir esses juros ou inflação ou os dois? Perfeito, então acho que, de novo, a gente está bastante otimista hoje, né? As coisas, os números e as projeções e os acontecimentos dão indícios, né, de que o cenário econômico tá encaminhando para o lado positivo. Exato, né? Sempre lembrando uma economia forte, é natural uma queda de taxa de juros, né? Porque aí envolve toda uma questão de setor produtivo fica mais viável, né? Isso é interessante, né, João? Porque uma Selic hoje de 14,25%, né? Para quem vai empreender, né, tem que buscar realmente um retorno acima disso, né? Que é a taxa livre de risco que a gente chama. Qual é o apetite, né, de um empreendedor, de um empresário investir num negócio de risco, se o negócio mais conservador de todos traz uma taxa de remuneração que eventualmente é até maior do que o próprio negócio traria, né? Exatamente. Mesmo considerando taxas líquidas, né? Então é bem colocado isso da tua parte, Felipe. Eu acho que esse é o grande ponto, né, que vai trazer esse reaquecimento da economia. A taxa Selic, assim como o CDI, que nada mais é do que uma reflexão da taxa Selic, ele é o chamado custo do dinheiro, né? Exato. Então essa é a conta, por isso o empreendedor e o empresário tem que fazer essa conta, e quando ele vinha fazendo essa conta até pouco tempo atrás, não valia a pena se lançar no risco, não valia a pena empreender, não valia a pena injetar capital nos negócios, o que é extremamente triste, né, e retrógrado, porque acaba, eu costumo dizer que não há estagnação no mercado, né? Mercado estagnado é mercado retrógrado, porque Exato. O mundo e o resto do mercado no mundo é dinâmico, então as coisas vão andar e a gente vai ficar para trás. Quando há esse movimento dessa queda de juros e aí consequentemente um custo do dinheiro mais baixo, esse apetite a investir volta. Então, por isso o nosso otimismo e a nossa crença de que ali na frente vai estar melhor, porque conseguindo se manter o cenário de taxa de juro baixa e inflação baixa, os investimentos voltarão, a produtividade aumentará, teremos mais cargos de emprego disponíveis aí no mercado, e aí fatalmente tudo vem a melhorar, né? É um show de bola. Essa é a visão que a gente tem aí de otimismo em relação a tiver um controle da inflação, uma taxa de juros caindo. Até lembrando aí que temos a nossa aba lá no site www.esperato.com.br, tem lá a aba principalmente Esperato Educação de blog, né, onde a gente discute, a gente já vem falando aí desde agosto, setembro do ano passado, essa possibilidade de queda de juros vir forte, né, e oportunidades de investimentos que pintam, que a gente vai conversar também no terceiro bloco aí, com toda a turma aqui. Bom, voltando aqui ao relatório Focus, PIB também, expectativa em torno de 0,46% positivo até o final do ano. Tomara que a gente consiga atingir um PIB positivo depois de 2 anos negativo. O país volta a crescer, isso é uma vitória, né, se a gente conseguir atingir isso daí. E final de 2018, em torno de 2,50% é o crescimento. Expectativa do mercado, muita coisa pode ocorrer, por isso que a gente traz a cada 15 dias o relatório Focus
Focus, que é o que a gente espera da economia. Lembrando, o relatório Focus disponível lá no site do Banco Central do Brasil, é fundamental para quem tem negócios, empreendedores, investimentos, verificar toda segunda-feira lá o relatório Focus, onde a gente consegue acompanhar a expectativa do mercado. Isso mexe aí com toda a dinâmica do mercado brasileiro. Ok, pessoal? Segundo bloco aí, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, trazendo muitas informações sobre o mercado americano, ações, renda fixa, multimercados, falar bastante sobre empreendedorismo. Eliseu Mânica Júnior aí que estava aí há 3 semanas atrás em Boston, na Brasil Conference, né, com Jorge Paulo Lemann, Luciano Huck, muita gente aí, e agora no segundo bloco ele vai trazer mais. Terceiro bloco, voltamos no estúdio aqui com a equipe Esperato. Até mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos. Prazer poder estar participando de mais um programa Conexão Esperato. E esse é o programa sobre economia, investimentos, finanças, empreendedorismo, e que eu, aqui Eliseu Mânica Júnior, diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Miami, procurando trazer um pouquinho mais sobre esses assuntos para todos aí da nossa querida, amada região missioneira e para Santo Ângelo também, que é a cidade onde a gente está sediado. No programa de hoje, já nesse segundo bloco, a gente estará tendo a participação aí de toda a equipe pela primeira vez no nosso programa, e um novo integrante, né, que vai ser apresentado. Ele vai comentar um pouquinho mais sobre ele, falar um pouquinho mais, mas toda a equipe completa, Felipe já é tradicional, o Ranieri também, o João Henrique volta e meia está no programa também, já que está na ponte Porto Alegre Santo Ângelo, e que agora, com a instalação do aeroporto, com a liberação do aeroporto de Santo Ângelo, certamente vai estar aí de uma maneira mais seguida para Santo Ângelo, saindo de Porto Alegre, já que o aeroporto veio e vai vir, né? Mas já veio essa liberação, e que com certeza absoluta vai trazer aí mais desenvolvimento para nossa região, e que é o que a gente precisa também, não apenas também infraestrutura, mas também vai atrair aí cérebros, digamos assim, pessoas que com certeza vão conseguir vir para toda a região, vão vir através de Santo Ângelo, e a nossa cidade vai trazer esse pessoal ainda mais para somar para a cidade, para trazer crescimento para toda a região, coisa que o aeroporto vai ajudar bastante, né? O Ronaldo, então, também entrando na nossa equipe, ele está entrando agora na Esperato Agente Autônomo de Investimentos. A gente notou uma necessidade dada ao crescimento nosso, então ele está ingressando. Seja bem-vindo, Ronaldo, também ao time, ao nosso time Esperato, e que você atinja aí todos os seus objetivos, seus sonhos, e que nós, tanto no programa aqui também, você vai participar agora de uma maneira mais seguida, então seja bem-vindo também ao programa nosso aqui, Conexão Esperato. Comentar um pouquinho nesse programa sobre a economia americana, economia da Europa, né? A economia americana, ela, surpreendentemente, ela cresceu menos do que esperado. O PIB americano, conhecido como GDP, ele cresceu menos do que esperado, e o Trump, já como resposta ou não, mas coincidentemente em períodos parecidos, em período próximo, né, semana passada, ele já diminuiu os impostos, o maior corte da história de impostos, né, passando a alíquota média de imposto de 35% para 15%, né? Então, é esperado aí, alguns estudiosos esperam um déficit de 2 trilhões em 10 anos, mas por outro lado também há a questão que haverá mais possibilidade de empreendedorismo, né? Aqui os impostos, eles são baseados em uma grande diferença comparado com o Brasil. O imposto
ele é na renda, né? E não no consumo. Já no Brasil já não. O imposto ele é muito maior no consumo. E aí quem acaba pagando mais são os mais pobres, né? E que tem menos condições. Enquanto que se fosse imposto na renda, como é aqui nos Estados Unidos, aí seria bem diferente, né? Um exemplo, enquanto que aqui o imposto, indo ao encontro do que eu comentei, imposto baseado na renda, né? Por exemplo, a transferência de bens em falecimentos, se o pai, por exemplo, deixa para o filho, o imposto é de 40%, né? O conhecido como ITMCD no Brasil, em torno de 40%. Então, por isso também que há bastante fundação, né? Em vez de deixar... E por isso que também os grandes bilionários, por exemplo, o Warren Buffett, o próprio Bill Gates, eles falaram, olha, nós vamos deixar um pouco para os nossos filhos, para que eles possam fazer algo, mas não o bastante para que eles não façam nada. Então, a ideia, por exemplo, do Buffett, já falou, ele tem cerca de 70 bilhões de dólares, ele vai deixar para o filho dele 10 milhões de dólares, o que já é uma quantia boa para simples mortais, mas que não é quase nada, 0,01% do que 0,01%, né, do que ele tem no total. Assim como o Bill Gates também, eles têm as fundações e acreditam que tem que devolver para a sociedade aquilo que eles receberam, né, as condições, digamos assim, mais favoráveis para sucesso, né, as probabilidades para terem sucesso. Porque se eles tivessem, por exemplo, nascido na África, como exemplo, mesmo com a inteligência deles, eles poderiam ter se desenvolvido, né? Mas então por isso, né? Resumindo, então o imposto aqui nos Estados Unidos ele é muito mais na renda, então por isso que tem mais instituições, por isso que há mais fundações, né? Do que também pela questão da parte social, de uma maior maturidade, de pegar e deixar algo, devolver algo para a sociedade, né? Então o Trump, voltando à questão do imposto, diminuiu de 35% em média para 15%, visando então incentivar ainda mais a economia americana, né? O PIB europeu crescendo bastante, bem acima da média, né, do que o próprio mercado esperava. Algo bem, veio surpreender, né? PIB brasileiro também crescendo muito. PIB, lembrando, é tudo aquilo que é produzido em um ano na economia, né? Então o PIB brasileiro cresceu 1,3%, surpreendente também. Época de balanços agora na Bolsa de Valores, né? As empresas de capital aberto, isso pode ser um sinal de crescimento da economia. Várias empresas aí com melhora de balanço, a Vale, a própria nossa gaúcha aí, a Graziotin, né? Que a gente tem inclusive ações, a gente gosta bastante. Setor de varejo aparentemente melhorando. Então a economia brasileira ela está melhorando. Ontem, inclusive, foi aprovada em parte a reforma da Previdência, né? Então isso aí pode também influenciar bastante no curto prazo, pode facilitar aí para a retomada da economia, né? Porque é necessário um ajuste fiscal. A gente vem gastando muito mais do que arrecadando, então é hora de colocar a casa em ordem para aproveitar todo o potencial que o Brasil tem. Brasil, país fantástico, para Brasil, tudo que é commodity, água potável, beleza natural, a simpatia do povo, só algumas coisas aí que a gente tem que ter um pensamento mais coletivo, pensar mais na sociedade do que um pensamento mais singular, né? Isso que a gente tem que mudar também, e a cultura às vezes do jeitinho brasileiro. Como todos os países, como todas as pessoas, tem que melhorar também, eu tenho que melhorar, mas o Brasil tem suas qualidades, eu acredito que são muito maiores do que os defeitos, mas que a gente tem que melhorar, porque a gente pode ser e tende a ser, com a mudança dessa nossa cultura, um país de primeiro mundo, né? A gente tem nióbio, por exemplo. Nióbio é produzido para fazer chip, nave espacial. 98% das reservas de nióbio estão no Brasil, né? Então a gente é privilegiado por Deus, água potável, tudo, né? Como eu comentei, basta ter um pensamento mais coletivo, políticos e tudo mais. É clichê falar isso, mas a parte política está mudando e vai mudar nos próximos anos, né? Para melhor.
devagar, mas está mudando. A gente já vem vendo novos atores, empreendedores querendo entrar na política, mostrando nesse momento inicial aí bons resultados, e vamos ver aí para 2018, né, se algo muda aí para melhor, né. Vou comentar um pouquinho agora sobre tecnologia, para quem quer empreender também, né, que a gente vem notando um aumento na quantidade de empreendedores aí no Brasil, né, mesmo com um cenário desafiador. O número de empreendedores vem aumentando no Brasil, e hoje, atualmente, 2017, é um dos melhores momentos para se empreender da história. Hoje, graças à tecnologia, você pode vender um produto ao redor do mundo. Hoje a gente está com 7,2 bilhões de pessoas, e cerca de toda a quantidade de seres humanos da história estão vivendo nesse período, nesse momento, cerca de 6% de toda a quantidade de seres humanos da história. A gente também hoje, maneira mais fácil de nos comunicarmos, a tecnologia vem crescendo de uma maneira exponencial, de uma maneira rápida. Então hoje, para empreender no mundo, é o melhor momento para se empreender. É um momento que a gente tem que aproveitar, que é o melhor momento da história, que é o melhor momento para ser influenciador, para criar um produto, para mostrar uma ideia, para mostrar a sua ideia, e a gente tem que aproveitar. Isso é uma oportunidade que nunca ocorreu no mundo, e não dá para ter desculpa. Porque eu tenho idade muito avançada, porque eu sou muito novo, porque... Não dá para botar desculpa, a oportunidade está aí para todos, né? A gente tem história, por exemplo, eu estou lendo bastante biografia. O próprio criador aqui de algumas empresas, aqui dos Estados Unidos, um sargento, por exemplo, ele criou uma franquia com 56 anos, parecido com o McDonald's, né? E então ele criou essa franquia, a KFC, né? O Coronel Sanders, não sargento, mas Coronel Sanders, ele foi chefe, ele não era chefe até os 40 anos. Ele criou então a Kentucky Fried Chicken, a KFC, ela é rival, digamos assim, da McDonald's. Quando ele tinha a franquia, ele criou quando ele tinha 62 anos, e ele se tornou um ícone quando ele tinha 75 anos, após vender, né, a companhia. Então não tem idade. Esse é o melhor momento para empreender da história. Independente da economia, não dá para botar desculpa, mas aqui Brasil, a economia tá com problema ou tudo mais. A pessoa, você que não desiste, você que quer colocar um sonho, quer criar um negócio, independente da área, quer advogar, quer empreender. Advogar também é empreender, né? Mas independente da área, criar uma empresa, criar um sonho, hoje é o melhor momento para se fazer isso, né? Porque a gente consegue vender para todo mundo, comprar de todo mundo. O custo de anúncio tá barato, está muito mais barato que antigamente, utilizando os meios online, né, sobretudo. Então, para quem tem sonho, e mais do que nunca hoje, é o melhor momento para se empreender, né? Chamou a atenção, inclusive, sobre o empreendedorismo, sobre o papel dos líderes, né, nas empresas. E o próprio Mark Zuckerberg do Facebook, ele fez há um mês, por aí, um mês e meio, um pouquinho mais, um manifesto comentando justamente isso, para onde as empresas estão andando, né? E a gente vê algo que inclusive eu estava comentando com o pessoal da Esperato, né, faz uns 2 dias atrás, a questão dos millennials, da nova geração, e juntamente com o papel dos líderes que o Zuckerberg comentou nesse manifesto, e que ele, por ser o dono do Facebook, o CEO do Facebook, ele comentou também no encontro dessa nova geração, que é o quê? São negócios socialmente responsáveis, são negócios que pensam na coletividade. Hoje, a geração nova
os millennials e as novas gerações, eles não querem mais ter a propriedade, eles querem usufruir do bem, né? Não precisa comprar, ter a propriedade, né? Mas usufruir. E também compram de empresas e pensam mais de uma maneira mais social, mais inclusive pensando na natureza, pensando no trabalho por trás, se há ou não escravos, né? Então a gente está se tornando, eu acredito, melhores pessoas. Tem muito que melhorar, com certeza, mas quanto à questão da questão de líderes, e os líderes das empresas, eles estão direcionando esforços para isso, né? Não apenas a questão, e quem pensa isso, que eu vejo algumas pessoas, e respeito esse pensamento, mas não concordo, quanto à questão de grana, né? Eu acredito que o dinheiro, ele só vem se tiver um desenvolvimento pessoal muito grande. Se você fizer a diferença na vida das pessoas, né, com o seu produto, com o seu serviço, empreendendo ou fazendo o que tiver que fazer, indo atrás dos seus sonhos, e automaticamente o dinheiro com o tempo vai vir, né, de uma maneira com ética, com seriedade, né? Vou comentar um pouquinho agora sobre a nossa economia, né, sobre o mercado financeiro. A gente já vem frisando aqui de uma maneira até efusiva, né, questão da renda fixa, que ela iria cair. Cada vez mais esse movimento fica mais claro. A questão dos juros, provavelmente a gente vai ter uma queda aí na próxima reunião do Copom de 1%, novamente. A gente comentou faz algum bom tempo de migrar a parte de renda fixa, principalmente pós-fixada, para fundos multimercados, e alguns desses fundos estão dando 200% de CDI, né? Então, 140%, 130%, porque são fundos que ganham com a queda dos juros, não que perdem quando tem uma renda fixa, né? E também com segurança, perfil conservador, moderado, dá para investir, dá para sair da mesmice e ter ótimos retornos com segurança, né? A gente sempre frisa isso. Além disso também, e aí para quem prefere um pouco mais um perfil que queira, quem sabe, ter um ganho, um potencial de ganho maior, a questão das ações, né? As ações aí no ano, nos últimos 4 meses, atingindo o Ibovespa, que é o benchmark, que é o índice que serve como referência, atingindo quase 10% no ano, na verdade 10,78% no ano. Então em 4 meses, né? Então, que dá uma média de 2,5%, lembrando que é renda variável, então varia cada mês, não tem como saber fazer uma média, mas em todas as carteiras de médio e longo prazo, ideal ter ações, né? A gente acredita nisso, de boas empresas, algumas empresas surpreendendo muito bem, por exemplo, a própria Grasotin, já que a gente aí do Sul, né? Uma empresa que cresceu quase 20% o lucro líquido dela. É uma empresa que a gente gosta bastante. E desde o ano passado dobrou de tamanho, né? Então dobrou a cotação dela, que eu quero dizer. E dobrou o tamanho também. Saiu ao redor de R$10 para estar R$19,50. Então quase dobrou, né? E no último balanço, nesse balanço agora do primeiro trimestre, cresceu 20%. A gente vem vendo uma melhora em vários setores da economia, e que é interessante alocar aí cada vez mais fundos multimercados, e também uma pequena parcela para quem quer um perfil com um retorno, uma possibilidade de retorno maior, alocar também em investimento em ações, né? Mas sempre lembrando, investir com conhecimento ou com pessoas que tenham conhecimento, não alocar em qualquer empresa. É um investimento, né? Não é uma especulação. Quer jogar, joga no bingo, joga qualquer coisa, na roleta, qualquer coisa, mas não é bolsa de valores, não é local de jogos, né, e apostas, né? É local de investir, é local de estudar a empresa, ou ter alguém que estuda a empresa para aí ter grandes possibilidades de retornos, né? Meu tempo está acabando aqui, então eu vou terminando a minha participação, deixar aí com o pessoal da Esperato no estúdio, ao vivo aí também, o Felipe, o Ranieri, o João Henrique
E o Ronaldo, agora novo integrante, seja bem-vindo. Um grande abraço para todos, um abraço para você que me acompanhou aí nesse bloco. Valeu, um abraço. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato, 30ª edição. Agradecer mais uma vez Eliseu Mânica Júnior, sempre trazendo informações muito úteis, muito interessantes aqui para nós na vivência do Brasil. É um grande prazer, um privilégio até para o povo missioneiro, o povo brasileiro ouvir como é que estão as tendências no mercado americano. Eliseu Mânica Júnior trocou uma ideia sobre as ações interessantes. Época de balanços, época aí que agora os analistas fundamentalistas puxam todos os dados, relatórios financeiros para buscar as próximas oportunidades. Estamos ao vivo também agora no Facebook Live, onde você pode acompanhar o Conexão Esperato hoje. Eliseu Mânica Júnior tinha comentado aí de Graziotin, um bom resultado, setor bancário também trazendo bons resultados. Isso a gente vai explorando ao longo do tempo. Primeiramente aproveitar, quem está no Facebook Live está acompanhando, do meu lado aqui está Ronaldo Rosenthal, nosso novo integrante da equipe, família Esperato, né, aí crescendo aí com pessoas cada vez mais competentes, pessoas aí que buscam cada vez um aperfeiçoamento profissional. E eu gostaria que o Ronaldo se apresentasse aqui, nosso novo integrante, agente autônomo de investimentos, credenciado na CVM aí. Ronaldo, boa tarde, prazer tê-lo aí na equipe aí. E boa tarde, se apresenta aí para todo o público ouvinte aí. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, João, Ranieri. Um abraço para o Eliseu, que está lá em Miami. E uma boa tarde a todos os nossos ouvintes do Conexão Esperato. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. Dizer que é uma satisfação fazer parte da equipe Esperato. Eu que sempre acompanhei o trabalho de vocês. Posso me dizer assim, sou um ouvinte aqui da rádio, sempre ouvindo as dicas, e agora está aqui fazendo parte. Posso dizer que é um sonho realizado, mais uma etapa da minha vida. Bom, vou me apresentar para os ouvintes que não me conhecem. Meu nome é Ronaldo Rosenthal, eu sou formado em gestão financeira, tenho uma pós em administração e finanças, possuo um MBA executivo empresarial em gestão bancária, possuo a certificação da Ancord, que me habilita a ser agente autônomo de investimento, possuo também a certificação PQO da BMF Bovespa e possuo o selo CPA 20 da Ambima, que me autoriza a prestar assessoria a investidores qualificados. Investidores qualificados são investidores que têm atestado conhecimento do mercado e valor superior a R$1 milhão. E gostaria de agradecer mais uma vez, Felipe, pela oportunidade aqui do programa. Espero contribuir muito para os nossos debates aqui. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Ronaldo, se apresentando em novo integrante da equipe Esperato Investimentos, que vai estar junto conosco, junto com o João, Ronaldo Ranieri, Eliseu, comigo aí, para trazer cada vez mais informações, ajudar os investidores a tomar as melhores decisões. Esperato Investimentos hoje aí, um patrimônio interessante, chegando aí a R$82 milhões, né, em custódia aí. XP Investimentos hoje estão de 65 bi. Muito bom ver aí a equipe Esperato crescendo com profissionais competentes. E o Ronaldo vai estar conosco aqui nos próximos programas, vamos discutir, vamos enriquecer cada vez mais esse programa aí, discutindo fundos de investimento, trazendo ideias de gestores, produtos financeiros aí, que ao longo desses 30 programas a gente tem conversado. Bom, aproveitar também o gancho aqui, aproveitar o momento para falar do nosso curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Dia 6 e 7 de junho de 2017 nós vamos fazer aí um módulo Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, onde o investidor tende a aprender a ideia da importância do planejamento financeiro, orçamento doméstico, a ideia de investimentos. Para ter uma ideia, a gente hoje tem toda uma falha, infelizmente, né, João, até saber a tua opinião, questão da educação financeira hoje, né? Infelizmente hoje o brasileiro devia ter nas escolas isso,
e muitas vezes a gente só descobre qual a importância da educação financeira no momento que a gente passa alguma necessidade financeira, o orçamento lá, sobrou mesmo no orçamento, como diz, né? Então isso é interessante. O Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, que é o curso que a gente vai fazer, tem esse objetivo de trazer a capacitação financeira para entender um pouco investimentos, orçamento doméstico no dia a dia das pessoas, né? É verdade, Felipe. Infelizmente o nível aí de educação financeira no país, né, não só no meio que a gente atua, é bastante baixo. E isso onera o próprio planejamento financeiro das pessoas, né? Planejamento tem a ver com preparação, né? E preparação tem a ver com aprendizado. Então, fatalmente, a gente acaba caindo nesse tema de educação financeira e nós aqui, me considero, e acredito que vocês compartilham esse pensamento, como privilegiados aí em poder estar contribuindo, atuando e tentando ser o catalisador da mudança desse cenário, que não tenha dúvida, não será diferente se a gente não trabalhar essa questão de base, que é a questão de educação financeira. Exatamente, e no curso, né, a gente vai explorar, é um curso riquíssimo, para ter uma ideia. Isso aí, se não fosse a própria XP, todo o pessoal que tem trazendo essa importância, no momento que você trazer uma empresa de investimentos, tem que trazer também uma empresa de educação financeira para preparar as pessoas. É uma maneira que a gente acredita que a gente vai mudar o nosso cenário local, nacional, né? Tudo isso. E a gente vai explorar a ideia do perfil do investidor hoje, que é o principal fato, né? O principal item, né? Que a gente não dá bola. Mas cada pessoa tem um certo perfil do investidor. Isso que é importante no curso, a gente tenta visualizar o melhor perfil. E aí, a partir disso, a gente monta uma carteira, né, para aquele perfil, né, João? Isso. Diferente de você vender produtos financeiros ou apenas captar dinheiro, como a maioria das instituições fazem, você contar como as coisas funcionam e se possível, ter a oportunidade de dividir esse conhecimento, realmente ensinando as pessoas como esses instrumentos financeiros funcionam, e também, assim, ao contrário do que todos pensam, de que a gente vai estar contando o segredo do nosso trabalho, não tem segredo, né? E a gente não quer guardar segredo, é o contrário, né? Nós queremos compartilhar dessas informações, por isso fizemos recorrentemente aqui o programa e outras ações, como eventos com clientes, fóruns e a questão da própria escola de educação financeira, realmente com essa mente aberta e com essa disposição total de dividir o conhecimento, de contar o caos como o caos né? De mostrar como as coisas funcionam, porque as pessoas, percebendo a realidade disso, elas vão se enxergar neste ou naquele perfil, lançando mão deste ou daquele investimento, né? Então, diferente de numa conversa superficial, como a maioria tem por aí, você rotular, né, as pessoas como conservadoras, moderadas ou arrojadas ou agressivas. O intuito, acho que a educação financeira, ela vem enriquecer o nosso trabalho nesse sentido, né, no sentido de dividir o conhecimento e de fazer as pessoas entenderem o que elas estão comprando e não simplesmente ser mais um vendedor de produto de investimento no mercado. Perfeito, né? A gente explora toda a questão do perfil, entra pesar a ideia do planejamento financeiro, a importância, juros simples, juros compostos, né? A gente saiu uma reportagem agora, faz umas 3 semanas aí, que 99% das pessoas não sabe o que são juros compostos. Olha aí. Isso aí, juros compostos, como dizia Einstein, né, foi uma das melhores invenções da humanidade, né, que isso é interessante então o João comentar, né, a questão dessa importância dessa carteira de ativos, né, porque o investimento é nada mais, nada menos do que você, no início, né, de uma carreira, parece Sim. que aquele juro, né, parece que os investimentos parece que andam de uma maneira lenta. Perfeito. Né, e grande desafio, acho que a primeira etapa da acumulação, que eles dizem, né, você transformar o trabalho em ativos, né? Para que depois a gente possa, os juros compostos, trabalhar por si, né, João? Isso está diretamente ligado ao tema que nós estávamos falando, que é a questão do planejamento, né? Primeiro planejar a sua capacidade de liquidez. E se ela não existe, planejar a existência dela, né? Mas o fato é que a gente vive num país e num mercado global onde a capitalização de juros é a realidade, né? Então a conta sempre foi juros compostos.
a maioria absoluta das pessoas não entendem esta conta, né? Alguns brincam com a mágica da capitalização de juros, né? que é uma conta literalmente exponencial, porque essa é a diferença de um juro simples para um juro composto, é o expoente, né? Calculado ao expoente. Então, num primeiro momento, como você bem falou, essa conta parece ser muito parecida com uma conta de juros simples e parece ser mais lenta, mas ao longo do tempo, né, é como a propaganda aí que a gente tem circulado, né? Como chegar em R$1 milhão com apenas R$300. Exato. Parece ser impossível, mas não é. É uma questão de planejamento, disciplina, e tempo, né? E disciplina, óbvio, Exatamente. Principalmente, né? Disciplina é muito importante, porque às vezes ter os R$300 não é a grande dificuldade para alguns, mas a disciplina é uma dificuldade para todos, né? Ou pelo menos para a maioria. Mas havendo essa disciplina, havendo esse entendimento e esse assessoramento que a gente pode prestar e compartilhar, esses números tão bonitos que todos almejam são bastante factíveis, né? Eles podem acontecer e a gente pode chegar neles, né? Mas sem dúvida tudo passa por, primeiro, entender um autoconhecimento, né? Você entender o seu próprio perfil, você separar as suas necessidades das suas superficialidades, né? E aí, a partir daí, a gente encontrar o que é possível reservar, né? E fazer esse planejamento, então, que sempre tem que ser de médio e longo prazo e que nunca, desculpa o exagero, talvez de usar a palavra nunca, mas que nunca virá no curto prazo. Né? Os resultados não são de curto prazo, né? Os bons resultados sempre são de médio e, na verdade, de longo prazo. Perfeito. Excelente explanação do João. Então, lembrando aí para quem quiser acompanhar e se inscrever no curso, dia 6 e 7 de junho de 2017, a pré-inscrição lá no site www.esperato.com.br, um folder enorme lá, só se inscrever, clicar lá, fazer a pré-inscrição. Curso aí com o objetivo aí de trazer essa capacitação financeira, um dos cursos aí muito aguardados aí por todos, para a gente entender a ideia do mercado financeiro. Aproveitar também o João aqui, aí que vai fazer agora, estamos com o aeroporto, agora vamos se ver mais, né? Agora parece que será possível as vindas mais recorrentes. Exatamente, então vamos explorar ele um pouco aqui, a vivência dele, de experiência em bancos internacionais, né? Vamos falar um pouco até de um dos produtos interessantes que a gente vai explorar bastante no curso, que é a ideia até da previdência privada, da sucessão, né? Um tema que a gente já falou, o último sobre fundos multimercados, e o João aí, uma experiência distribuidor de toda a área sul, né? De previdência privada, né? Então, um produto bem interessante para sucessão também, né? Sem dúvida. Produto até de longo prazo pode ser interessante aí, dependendo do perfil, pode ser um bom produto, né? De novo, um produto que, para mim, é sinônimo de planejamento, né? Previdência vem de ser previdente, vem de você se prevenir, né? De você se precaver no futuro, e isso é planejamento, né? E quando você fala de previdência, rapidamente, eu sou suspeito porque atuei durante 8 anos aí, dos 18 que fiquei em bancos com carteiras de previdência privada, sejam elas individuais ou coletivas ou até mesmo institucionais. E assim, então rapidamente, quando eu falo em previdência, me vem à mente pelo menos 3 planejamentos, né? O próprio planejamento financeiro, né, que é o de reservar, de montar uma disciplina e um plano para que você tenha uma reserva lá na frente, seja ela para aposentadoria, como é a primeira coisa que a Previdência te remete, ou para algum projeto particular que não precisa ser deixado para aposentadoria, né, como, por exemplo, você passar um tempo no exterior, como o nosso sócio Eliseu, né? Isso sem dúvida alguma requer um planejamento que ele com certeza fez. Exato. E é o que dá sustentabilidade para ele permanecer lá. Os outros 2 planejamentos que me vêm em mente são o planejamento fiscal, porque previdência privada é um dos produtos financeiros de investimento que tem uma regra fiscal diferente dos demais, né? Tanto quanto no que diz respeito a uma isenção ou uma postergação de imposto, quanto possível dedução. E um terceiro planejamento que seria o sucessório que você comentou, porque fundos de pensão e reservas a título de aposentadoria, como são as previdências, não entram no inventário e há quem diga que não são passíveis de litígio e penhora.
Perfeito, perfeito. Até a Previdência Privada vem numa discussão muito forte como uma alternativa, né, de ver todas essas reformas, essa questão que vem ocorrendo. Até a Previdência Privada tende a crescer. Ano passado, né, principalmente dizer, são os dados que chamam a atenção da Previdência, mais de 40 bi, né, captados os principais bancos, e hoje aí grande parte disso aí, desses fundos de previdência, não ganham do CDI, né? E é interessante alguns pontos aí pra gente falar, né, João? O que a gente deve cuidar numa previdência privada aí, principalmente? Você bem falou, o crescimento é impressionante nos últimos anos. Eu comecei a atuar com previdência privada em 2002, 2003, quando começou aí os planos como eles são hoje. De lá para cá cresceu muito por conta do novo Código Civil e da regulamentação que não tinha anteriormente. A gente sabe que no mercado tem muita gente machucada com esse tema de previdência no passado. Né? Os fundos de previdência passaram a ser muito semelhantes ou quase idênticos aos fundos normais de aplicação, o que possibilita buscar um rendimento melhor, mas ele ainda tem alguns gestos, né? Algumas regras que não permitem certas alavancagens, e por isso eles acabam ficando um pouco aquém daquilo que a gente acredita que seria possível fazer. Mas ainda assim eles ficam 30%, 40% distantes de uma poupança, por exemplo. Né? E a gente sabe que no longo prazo faz muita diferença. Exatamente, a gente sabe que é cultural no Brasil o hábito de poupar. Né? E por que não poupar num instrumento que rende 30%, 40% a mais? E que esses 30%, 40% naquela brincadeira da mágica dos juros compostos, da capitalização de juros, ao longo do tempo, farão uma brutal diferença, né? Porque assim, a gente fala de previdência, a gente está falando para 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez até mais. Então, na maioria dos casos, o ideal seria falar de uma previdência logo que a pessoa sai da faculdade, vamos dizer assim. E aí nós estamos falando de 30 anos, de 40 anos, né, pela frente. E isso, independente de ser 30% ou 40%, mesmo que fosse 1%, isso faz uma brutal diferença ao longo do tempo, porque o cálculo é de juros sobre juros, né, e lá na frente você tem uma reserva maior. Então, o ponto é esse. Né? E a Previdência é um instrumento que pode até ser visto como um instrumento de poupança, né? Mas um instrumento de poupança mais inteligente do que a própria poupança. Show de bola. Previdência privada é um tema que a gente vai explorar muito, muito no curso Aprende a Investir o Seu Dinheiro. Fala um pouco sobre títulos públicos, CDB, o que é essa linguagem que esse pessoal fala aí de investimentos. A gente vai explorar um pouco a questão da economia também, agentes superavitários, agentes deficitários, como é que funciona a questão aí do mercado financeiro, como é que os bancos, como é que se vive toda essa estrutura de spread, esses termos a gente vai explorar muito no Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Convido a vocês lá então no www.esperato.com.br, acompanhar também nossos blogs, nossos artigos lá, muita informação boa, muita educação financeira para todos. Então anotem 6 e 7 de junho de 2016. Mais uma vez agradecer aqui ao João, nos ver mais agora com o aeroporto aqui, nos ver bastante vezes obrigado aí. A todos. E ao mesmo tempo Ronaldo aí, que vai estar conosco nos próximos programas. Vamos explorar, vamos criar, temos novidades, novos quadros aí, explorar fundos de investimentos, palavra do gestor, currículo do gestor. A gente vai explorar muita coisa interessante. Agradecer o Ranieri aqui fazendo a filmagem ao vivo aqui para o Facebook Live, para todo o mundo acompanhando, e Eliseu Mânica Júnior sempre enriquecendo nosso programa com muitas informações diretamente de Miami. Daqui 15 dias estamos de volta, comemorando aí o 31º programa daqui 15 dias, e estamos com muita informação para a tomada de decisão dos investidores. Um abraço, até mais.